Galera, está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje a gente vai falar aqui sobre administração e inovação, né? Como é que a administração pode acelerar a inovação nos negócios. E essas duas palavrinhas, administração e inovação, se você entender bem a relação entre elas, a sua empresa vai atingir outro patamar no mercado. Bom, é muito comum que os empreendedores corram com muita sede ao pote de ouro da inovação, mas o sucesso dessa busca, ele está em aplicar os princípios, os bons e velhos princípios da administração. Então, se você quer diminuir os riscos na hora de empreender, fica com a gente que a gente vai receber hoje o Eduardo Savarese Neto, que é superintendente de consultoria da FIA, a Fundação Instituto de Administração. E o Eduardo vai explicar tudinho pra gente, então fica ligado que daqui a pouquinho ele chega por aqui. Sabia que o número de vagas que pedem domínio de ferramentas de inteligência artificial dos candidatos cresceu 21 vezes desde 2022? Pois é, você vai precisar dominar as ferramentas de IA para se manter relevante. E isso vale para todas as áreas. Conversei sobre o assunto recentemente aqui no Café com a ADM com Matheus Goias, CEO da Tribe, Escola de Tecnologia e Inteligência Artificial. Para ouvir, você pode acessar o link que está aqui na descrição do programa ou buscar diretamente no nosso feed em sua plataforma preferida. Inclusive, a Tribe é a escola responsável pelo curso IA na Prática. É o treinamento ideal para profissionais que querem aumentar a produtividade e performance, conquistar mais reconhecimento profissional e garantir seu lugar no futuro do mercado de trabalho. Entre os públicos-alvo estão profissionais de marketing, direito, consultoria, finanças, produto digital e educação, que utilizam os pacotes Office ou G Suite em suas atividades diárias. Acesse o site e conheça a ementa completa da formação. A Tribe liberou um cupom de desconto de 40% exclusivo para a audiência do Administradores. Você vai ter acesso à versão 3.0 do curso, a mais atualizada e prática do mercado. O cupom é ADM40 e ele é válido até o dia 30 de junho de 2024. E além disso, eles possuem condições especiais para grupos de 2 a 10 pessoas e também para empresas. Não perca! Imagine reduzir em até 42% o SLA de contratos e ainda ter um assistente IA para fazer as tarefas por você. Não demore mais que alguns segundos para criar uma nova minuta. A IA especializada escreve, revisa e ainda sumariza seus contratos. Quando usar um modelo padrão, o sistema automatiza o preenchimento de dados variáveis, reduzindo erros e redundâncias. E sabe, no momento de analisar um contrato externo ou produzido por alguém da equipe, não se preocupe. A inteligência artificial do ProJuris Contratos faz análise de risco, destacando rapidamente pontos críticos para sua atenção. Acesse o link que está na descrição e agende uma demonstração hoje mesmo e veja como funciona. Eduardo Savarese Neto é superintendente de consultoria na Fundação Instituto de Administração, a FIA, onde ele também coordena o núcleo de ensino à distância. Ele é mestre em gestão de negócios pela mesma instituição e também possui MBAs em tecnologia pela USP e inovação também pela FIA. Savarese iniciou sua carreira no setor público atuando no Ministério da Fazenda e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional até o fim da década de 90. Após um breve período na antiga Ambev, ele passou a atuar na FIA, onde está até hoje. Savarese vai falar um pouquinho para a gente sobre inovação, tecnologia e como a administração dessas frentes pode potencializar o desenvolvimento dos negócios. Eduardo Savarese, que honra receber você por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Obrigado, Leandro. A honra é toda nossa, toda minha. É um grande prazer falar com você e também parabenizar o trabalho do Administradores. Que legal, Eduardo. Bom, é uma honra mesmo, né? E a gente tem recebido aqui alguns colegas seus da FIA e assim, os episódios têm ficado riquíssimos, né? E tenho certeza que esse episódio hoje aqui com você vai ser mais uma aula que a FIA vai dar aqui pra gente, pra audiência do Café com a ADM. Então, começando aqui, Eduardo, vamos lá, eu falei aqui na introdução, né, que a união dessas duas palavras, administração e inovação, isso pode potencializar todo e qualquer negócio. E eu sou, né, aqui, macaco velho aqui da administração, 24 anos de administradores.com, um verdadeiro entusiasta, isso é uma missão de vida aqui para mim, né, promover a administração no Brasil. E, bom, mas eu acredito, Eduardo, que a administração, enquanto ciência, acho que a gente pode falar assim, e também enquanto prática, eu acredito que muitas empresas que acabam fechando as portas ou tendo dificuldades aqui no Brasil poderiam, né, se beneficiar desse conjunto de conhecimentos, de ensinamentos, né, que a gente vê dentro da área de administração. Como é que você enxerga, Eduardo, a aplicação, né, desses princípios que são validados na administração nas organizações hoje em dia? Muito boa pergunta, Leandro. Vamos lá. Então, antes de iniciar minha explanação, eu gostaria de ressaltar que a aplicação dos princípios
da administração, ela tem que se adaptar às necessidades do ambiente da organização. E isso envolve uma série de etapas e reflexões. Então, antes de qualquer princípio, é essencial compreender os fundamentos da administração, como hierarquia, comando, especialidade, entre outros, né? E lembrar que cada organização é única. Logo, é importante entender o contexto, o ambiente. E analisando a cultura organizacional, estrutura, recursos, segmento em que opera e desafios, estabelecer metas, né? Desafios, objetivos que a organização almeja, que deseja alcançar. Então, esses devem, reforçando, estar alinhados sempre com a missão e a visão da empresa, com os stakeholders, né? Com os interessados da organização, dos negócios. E nem todos os princípios da administração eles são aplicáveis a determinado ambiente. É importante, então, a gente lembrar, identificar que os princípios eles são pertinentes para a sua organização e as metas e os objetivos que devem alcançar. Então, esse é um ponto de atenção. Então, com base nesses princípios da administração que são identificados, aí sim, desenvolvemos, né, procedimentos orientados ao comportamento de cada ambiente, de cada organização, e as práticas dentro da empresa. Comunicação, outro ponto de atenção, né? Comunicar bem esses princípios da administração, que possuem ligação com o nosso ambiente, e políticas, né? Através de políticas, para que todos os envolvidos nessa organização, ele realize constantemente treinamentos, um plano de comunicação, de entendimento, de mudança de mentalidade, para que todos, literalmente, compreendam e apliquem esses princípios. Mecanismos, monitoramento, avaliação dos princípios e, por fim, né, a idealização de uma cultura de melhoria contínua, onde os princípios eles sejam constantemente revisitados, principalmente pelos usuários-chave das principais áreas, garantindo que continuem sendo eficientes para cada empresa. Eu não sei se eu respondi, mas eu dei uma passada rápida nos princípios e falei dentro dos propósitos do ambiente, tá, Leandro? Perfeito, Eduardo. Bom, e hoje em dia, né, as empresas elas estão trabalhando cada vez mais com o que a gente chama de inovação aberta, né, que é uma forma de gestão descentralizada com relação à criação de soluções. E antigamente, assim, a gente sabe, né, olhando um pouquinho para trás, a gestão ela era mais focada em sistemas fechados, né, cada empresa na sua, aquelas fórmulas guardadas ali a 7 chaves. Como é que a gente pode administrar uma empresa, Eduardo, e gerar novas soluções por meio desse processo de inovação aberta? Excelente pergunta também, Leandro. No contexto de forte competitividade que estamos, o Open Innovation, ou inovação aberta, ele quebra paradigmas, isso não é de hoje. É uma tendência mundial. Muitas pessoas, muitas organizações consideravam isso improvável, né? Um mundo colaborativo de desenvolvimento. Mas isso não é mais a realidade. Segundo o levantamento de uma plataforma brasileira de inovação, que é a 100 Open Startups, o número de contratos de Open Innovation cresceu exponencialmente no Brasil nesses últimos anos. Como exemplo, nos últimos anos, percebe-se que a cada ano que passa, 90% é o crescimento do número anterior, year over year. Então, a inovação aberta, o Open Innovation, nada mais né, que um modelo de gestão disruptivo na empresa e que, por meio da descentralização, envolve uma mentalidade inovadora. Ou seja, tá, Leandro, a busca da inovação a partir da criação de parcerias externas com outras pessoas e organizações é uma tendência não só brasileira e mundial. Parcerias com outras empresas, startups, são formas mais comuns que a gente percebe hoje. Na FIA, Leandro, por exemplo, nós temos uma parceria estratégica com uma das principais startups de educação, uma EdTech, tá, da América Latina, para uma solução que foi desenhada em conjunto, com resultados muito positivos nos últimos anos. E aqui é muito comum parcerias com empresas nacionais, internacionais, com parques de inovação, para o desenvolvimento de soluções.
Como administrá-las? Pergunta final que você fez. Papéis e responsabilidades definidos e contratos bem lavrados, redigidos, né? E principalmente princípios de hierarquia e de comando bem delineados. Os resultados são surpreendentes, tá? Open Innovation tem trazido muitos bons frutos para todas as organizações. Cara, sensacional. E, assim, dentro do contexto da inovação, agora olhando para dentro das empresas, geralmente a gente pensa nesse processo de inovação tecnológica e a gente pensa em novas tecnologias, automação de processos, sei lá, instalar um novo software de gestão, utilizar ferramentas que otimizam a produtividade, entrega de soluções e por aí vai. Mas, assim, quando a gente trata aí dessa questão de adotar uma inovação tecnológica, como é que você enxerga a importância de ter uma consultoria de inovação para ajudar a implementar essas ferramentas? Como é que você enxerga esse processo, a melhor forma, né, de se adotar a inovação tecnológica dentro das empresas? Boa. Uma consultoria, ele acelera o processo e o entendimento da situação atual da empresa e traz consigo boas práticas, comparações do setor que a organização atua, por exemplo, e, em resumo, tá? Maior assertividade. Esse é o principal ganho. Então, um processo de diagnóstico, priorização, KPIs, plano de ação, execução, monitoramento, são exemplos de uma jornada que uma consultoria pode oferecer e consegue estruturar muito bem para empresas. E principalmente aquelas que aspiram evoluir com mais celeridade. Então, decidir por ferramentas, novos processos, de forma desestruturada, não é o melhor caminho. Você falou ali a escolha de uma plataforma de softwares, né? Interpretações pessoais, se não escolhida uma boa consultoria, antes de escolher uma tecnologia, por exemplo, Leandro, pode acontecer um trabalho de preferências que prevalecem, interpretações pessoais. E às vezes não é o melhor para a empresa, mesmo que a intenção das pessoas seja a melhor possível. Então, uma consultoria, ela oferece, além das boas práticas, uma base de conhecimento de casos similares, de casos de insucesso, principalmente, né? E ela conta com profissionais experientes, com especialistas teóricos e práticos. Então, esses são os ganhos que, se você procurar um serviço especializado, com todas essas lições aprendidas, você vai ter mais assertividade, como eu citei anteriormente. Com certeza. E, Eduardo, como é que a gente envolve agora, pegando assim o ponto-chave, né, de todo esse processo que são as pessoas? Como é que a gente pode envolver as pessoas, né, na implementação de uma inovação ou na gestão da mudança, para evitar aquele clima que sempre acontece, né? Quando a gente vai adotar uma nova tecnologia dentro da empresa, fica aquele clima, né, as pessoas com medo. Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser substituído por uma inteligência artificial? Como é que a gente pode comunicar isso tudo de maneira eficiente? A inteligência artificial é um bom exemplo para responder essa questão. Você tem toda a razão. Ela vai, por exemplo, substituir funções que são mecânicas, atividades que são facilmente definidas por roteiros, scripts. Vamos pensar um pouquinho o que aconteceu lá atrás. Tá? Com o advento da internet, ocorreu uma revolução digital nas organizações. Mas vale lembrar que as organizações, elas são feitas de pessoas. E as pessoas, ao passar do tempo, elas se adaptaram, né, com a questão do advento da internet. A maioria. Então, falando sobre a IA, quem não se adaptar, quem não utilizá-la de forma a acelerar processos, entender ela como uma ferramenta, como algo que vai ajudar no seu dia a dia, essa pessoa estará desconectada, estará fora do jogo. Então, reforçando, ela substituirá quem não se adaptar, né, e não se informar, quem não estudar. Então, ela ficará obsoleta. Então, comunicar, falando um papel da comunicação que a gente falou lá atrás, comunicar, envolver, inspirar as pessoas frente a essas revoluções é de extrema importância para estabilizar os ambientes organizacionais. E vai lembrar que os mais criativos, os mais inquietos e os dispostos a inovar, eles serão lembrados para grandes iniciativas e projetos. Eu acho que esse recado que você dá é importantíssimo, porque muita gente está meio que parado, assim, meio que congelado diante de tudo que está acontecendo,
esperando chegar a sua vez de ser, por exemplo, cortado ali da sua função na empresa, ao invés de tomar a iniciativa de dizer, não, peraí, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer com isso, deixa eu ver de que forma isso pode melhorar o meu trabalho, aprender a conduzir esse processo para de repente sugerir até dentro da empresa, né? A gente pode fazer isso, fazer aquilo, aí você se torna um protagonista ali na adoção dessas novas tecnologias, né? E o emprego está garantido dessa forma, né? Exatamente. Eu acho que estarmos antenados e a comunicação entre as lideranças, a organização, ela precisa ser intensa para que as pessoas se adaptem, para que tenha mais produtividade, entenda que não serão substituídas, muito pelo contrário, é uma forma melhor de trabalhar e ter uma informação que depende do ser humano ainda, não depende 100% da máquina. Então, é possível que todos se adaptem, né? Mas a pessoa pessoa física, ela precisa se interessar também, né? Ela precisa se envolver mais. É exatamente o que eu falei do advento da internet, tá? Com o tempo, quase todos, ou todos, né, Leandro? Eles se adaptaram e hoje dificilmente uma pessoa não sabe o que é internet e não usa a internet, né? Perfeito. Bom, Eduardo, como é que a administração e a inovação elas devem dialogar dentro das empresas para que realmente exista uma transformação de impacto, né, na estratégia de mercado? Porque o que a gente vê acontecer com bastante frequência, é só essa palavrinha da inovação ser uma palavra ali de ordem, mas na prática ela não acontece, né, em boa parte das vezes, e enfim, fica sendo apenas um discurso, né, uma palavra da moda ali. A mudança de cultura de uma organização, ela não acontece através da imposição, né? É vital trabalhar com a mentalidade das pessoas. Então, valorizar o processo, a convergência, celebrar resultados, mesmo que pequenos, estimular o pensamento crítico, eles são formas, né, de envolver mais as pessoas. Mudanças incomodam as pessoas, isso é natural. Mudar o status quo não é nada simples nas organizações hoje. Então, líderes inspiradores são importantes nessa missão. Nenhuma estratégia, Leandro, ele é seguida sem um bom diálogo, e os líderes, eles têm papéis fundamentais. Os princípios da administração definidos e as pessoas que representam as nossas organizações são pontos fundamentais. Então, se essas questões internas não estiverem resolvidas, não existirá o comprometimento, né, de impacto esperado frente aos desafios externos. Legal. Eduardo, voltando aqui ao tema aqui da inteligência artificial, assim, que é um tema que está em bastante, enfim, né, é o que está sendo debatido hoje bastante nas empresas. A gente usa muito aqui no administradores.com, né? A gente usa principalmente aqui ChatGPT, mas a gente está testando também outras inteligências artificiais. E assim, eu queria saber de você, né? Você que está muito à frente, né, desses processos de implantação, né, de cultura de inovação nas empresas e tudo mais. Quais são as inovações tecnológicas que as empresas devem acompanhar atualmente e como que a gente pode decidir, né, qual que é a melhor ferramenta que a gente deve adotar, qual que é a melhor inovação que a empresa deve perseguir, enfim, para melhorar realmente a produtividade, conquistar novos mercados, aumentar vendas. O que você pode dar de dica aí para os nossos ouvintes? Não existe certo e errado, não existe a melhor e a pior, isso é muito dependente ao tipo de organização, cenário, ambiente que falamos, né, nas questões anteriores. Mas quando a gente fala de novas tecnologias, além da IA, e que está ligado diretamente ao aprendizado de máquina, né, e que reconhecimento de imagem, processamento, linguagem natural, sistemas autônomos, e isso hoje não fica fora da nossa agenda nenhum dia. Tenho certeza que no Administradores também não. E também quando a gente fala de outras tecnologias que estão na fronteira, estão discutidas sempre, em todos os fóruns, em todos os simpósios, não dá para esquecer da internet das coisas, né? Que são
rapidamente expandido hoje através da conexão de dispositivos que a gente utiliza no nosso dia a dia ligados na internet. Então, a coleta desses dados em tempo real, desde cidades inteligentes até soluções de saúde, por exemplo, e manufatura. Criptomoedas, desde, acho que há muito tempo já falamos sobre isso, blockchain, uso de tecnologia blockchain, isso já é utilizado em várias áreas, né? Em cadeias de suprimentos, e também não dá para esquecer algumas tecnologias como realidade aumentada, realidade virtual, que é muito utilizado hoje na parte de entretenimento, né? Em jogos, treinamento, visitas a lugares, isso é fundamental hoje para que a gente tenha um processo muito mais apurado, mais participativo. Outras coisas que me passam pela cabeça aqui, computação em nuvem, que isso para nós hoje na organização é muito comum, né? Então, mas tem uma grande evolução, um trabalho muito forte na parte de segurança, no que cabe isso, esse assunto, e não dá para deixar de lado também aquilo que a gente fala, que são os veículos autônomos, né? Então, está avançando significativamente o progresso, a gente está falando de terrestres, aéreos, marítimos, né? E a grande discussão é a parte da eficiência e segurança desse item. Então, só para finalizar, Leandro, essas são apenas algumas, tá? Inovações tecnológicas que eu citei, mas o panorama, ele evolui a cada dia que passa, né? À medida que novas descobertas e avanços são feitos no mundo inteiro. Mas é muito rápido, é muito dinâmico. A gente percebe que tem certos temas aqui que há 3, 4 anos, 5 anos atrás, a gente nem pensava nisso. E eu tenho certeza que amanhã vai surgir uma coisa que a gente nem imagina e nem estamos discutindo aqui, nem na FIA e nem nos administradores.com. É verdade. E assim, às vezes eu fico até com aquela sensação de paradoxo da escolha, né? Diante de tantas tecnologias novas que estão surgindo, a gente quer testar tudo e muitas vezes a gente fica só nesse plano dos testes e acaba não utilizando, né, todo o potencial de uma nova tecnologia. Então, isso também é um risco para as organizações, né? Você se vê perdido no meio de uma infinidade de tecnologias e testa uma, testa outra, tal, mas acaba não tirando o potencial verdadeiro, né, que uma ou outra tem e que pode ali realmente contribuir com o nosso negócio. Quer dizer, todas podem, né? Mas como é que a gente pode, então, escolher quais são as realmente promissoras e que a gente deve apostar as nossas fichas ali? Experimentar. Processo de experimentação é fundamental, né? É claro que de acordo com a necessidade e o propósito de cada empresa e os seus objetivos. Então, quando a gente fala, você falou do GPT agora há pouco e lançou uma nova versão, eu corri atrás, eu fui buscar informações, tenho perguntado muito para algumas pessoas que já estão experimentando e tentando comparar com as versões anteriores e com outras soluções, que você até comentou no início da nossa conversa, que você tem também experimentado, né, testado outras soluções. Então, eu acho que esse é um processo que é saudável, que a gente teste um pouco de tudo, conheça com mais profundidade, e não só a parte teórica, mas a gente experimente na prática e veja os resultados reais. É claro que nem tudo que a gente experimenta, ela vai ser factível, execuível para um projeto, para uma organização. Mas o processo de aprofundamento, de conhecimento é fundamental para a gente falar com muito mais propriedade e clareza daquilo que está sendo veiculado, e às vezes são muitas fake news, né, que fala que faz, que não faz, tem muita coisa que não é free, que é paga, então a gente tem que experimentar. Essa é a recomendação que eu faço, tá, Leandro? Que legal. Não, Eduardo, eu puxei essa pergunta aqui porque recentemente, olhando aqui as finanças da empresa, as contas que a gente... Aí eu vi assim, cara, o quanto de coisa que a gente abre, né, de conta nova e acaba não utilizando. HeyGen, Eleven Labs, o ChatGPT, e aí quando você vai ver, né, parece agora a questão das assinaturas dos streamings, né, você tem todos ali, que acaba pagando muito mais do que pagava quando era só a TV por assinatura, né. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né, enfim, né, de testar. Aí, se não for utilizar, lembra de cancelar aquela conta ali, porque também a gente tem que ficar de olho ali no caixa da empresa, né?
Passei por essa situação que só muda o endereço, viu, Leandro? Eu também. Eu aqui adquiri vários apps aqui e deixei passar alguns, confesso, tá? Aí depois a gente vê na conta, né? Ainda bem que é pessoa física, porque se for pessoa jurídica, aí a empresa nos cobra, né? Mas é isso, a gente tem vontade de provar tudo, experimentar tudo, mas a gente precisa antes mesmo de dar os 2 cliques aqui, a gente analisar bem se aquele prospecto ele vai atender às nossas expectativas, né? Verdade. Ô, Eduardo, vamos lá. As empresas que enfrentam ainda dificuldades na gestão e querem se modernizar, elas têm a opção de pegar um atalho estratégico que é muito, eu recomendo muito, né, que é contratar uma consultoria de gestão. E eu não tenho medo de dizer que a FIA tem um dos melhores serviços nessa área. Eu queria que você explicasse para a gente, né, como é que funciona esse processo de consultoria da FIA e como é que ela pode atuar em todas as frentes do negócio. Muito bom, Leandro. Vamos lá. Então, a FIA, ela conta com uma equipe de consultoria composta por profissionais com formação multidisciplinar, especializada em gestão pública e privada. Então, são mais de 40 anos de experiência e com casos de sucesso e veiculados nas principais mídias do Brasil e fora do Brasil. O que a gente sempre fala aqui é que as empresas elas precisam estar prontas, né, para compreender o novo cenário competitivo e encontrar soluções, né, sustentáveis que os desafios do mercado eles demandam. Então, para que a gente tenha resultados, para que as organizações elas tenham resultados com alto poder de impacto e tenham uma gestão mais eficiente, elas precisam buscar uma empresa, uma consultoria que tenha isso e que tenha uma história consolidada e tenha muitos casos reais implementados que possam servir como experiências, né? Então, a FIA, a gente fala que ela tem soluções que se adaptam à realidade das organizações, criativas, muito criativas para problemas complexos, né? E de forma eficiente e que sejam garantidos os resultados esperados. A gente constrói em conjunto, a 4 mãos com a outra organização, que nos convida, né, as soluções, né, porque de forma alguma a FIA ela vai sugerir algo que esteja completamente desconexo com a realidade, com o ambiente dessa empresa. Então são mais de 8 mil projetos realizados no setor público, privado, cursos in company e reforçando, são feitos sob medida e construídos em conjunto com o cliente, né? E em relação à consultoria e gestão e inovação, depende muito da situação, do caso que nos trazem, né? Mas é imprescindível lembrarmos que alguns pontos que nós já citamos nessa conversa, né? Então, a FIA ela tem toda uma jornada, passa por todo um processo definido, uma metodologia que vai desde do diagnóstico, da maturidade e gestão da inovação da empresa que nos procura. A gente é muito focado também na capacitação em gestão da inovação, principalmente nas pessoas-chave e nas equipes de alta performance que representam as áreas dessa empresa, né? E que também nos demandaram essa oportunidade. E, sem dúvida, a elaboração de um plano de desenvolvimento com vistas aos interesses, como eu mencionei, aos stakeholders e os objetivos da organização. E, sem dúvida, prepararmos um plano, um apoio à elaboração de projetos de fomento, que isso na inovação é muito comum, entre outros, tá, Leandro? Legal. Assim, muita gente que está nos escutando, nós temos assim um perfil que é uma audiência formada por pessoas interessadas no mundo dos negócios, mas assim acaba sendo nichado, mas também é bastante eclético, porque assim nós temos empreendedores, nós temos ouvintes que estão num cargo de chefia de grandes empresas, enfim, é um público bastante eclético dentro desse nicho. E assim, qual que é o perfil das empresas que fazem a consultoria com a FIA? São pequenas, médias, grandes, ou pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande? Conta um pouquinho para a gente aí. Perfeito. Nós temos no setor público, nós trabalhamos em todas as esferas governamentais, tá? Então trabalhamos com município, com estados, com o governo federal. E quando a gente pensa no setor privado, que é um trabalho que nós estamos com muita atenção e carinho agora nesses últimos anos,
Para nós, independentemente se é uma empresa de pequeno, médio porte ou grande, a gente vai tratar da mesma forma, tá, Leandro? Então, através do conhecimento dessa organização com projetos menores, e também para nós, às vezes, uma empresa de menor porte pode nos trazer ricos frutos, tá? Atestados de capacidade, comprovações de que a FIA ela pode permear por qualquer tipo, por qualquer tamanho de empresa. Então, nós, de forma alguma, nós escolhemos, tá? Então, para nós, toda oportunidade, todo projeto é super bem-vindo e nós atenderemos os interesses de todos, tá? Independentemente do porte, independentemente do porte e também do tamanho do desafio. Então, a FIA ela tem predominantemente, é claro, a sua consultoria na gestão pública, mas o setor privado, a gente dá uma atenção a todas, pequenos, médios e grandes demandantes, tá, Leandro? Sensacional. E bom, e quando a gente passa por um processo desse de consultoria, por exemplo, com a FIA, quais são as transformações imediatas, né, e também as melhorias de médio e longo prazo que a gente pode esperar, né? Como é que a empresa pode melhorar os processos e colocar a organização no trilho ali do sucesso? Ótimo. Consultoria, como eu falei, nada mais é que um serviço profissional oferecido para ajudar as organizações, né, a desenvolver, a implementar, a otimizar os seus processos, produtos e soluções, né? Então, ela dá respostas nesse sentido e orienta o que fazer para direcionar principalmente os seus recursos, né? Então, lá na etapa inicial que eu comentei anteriormente, diagnosticar a situação de um negócio permite que as lideranças, quem trouxe essa demanda, verifique os seus pontos fortes e fracos, né? E a consultoria, ela consegue mapear também o mercado, né, de forma com que você se compare e direcione melhor seus esforços, mais assertividade, né, como antes citado também. Então, pontos que eu gostaria de reforçar novamente aqui, dentro da sua pergunta, para colocarmos, né, a organização no trilho, né, da inovação. Vamos pensar assim, né? Então, a gente pode propiciar mais segurança para implementar novas soluções, é um resultado, aproveitamento de ideias de várias áreas, de várias pessoas, melhoria dos processos, aprimoramento do processo decisório, nem se fala, e geração de valor. E voltando à questão, a consultoria em inovação da FIA, por exemplo, ela leva o negócio com soluções criativas para problemas complexos, e aumenta a eficiência para alcançar os melhores resultados. E é importante, tendências de mercado, levar inovação para a sua empresa. Eu acho que por uma questão até de perenidade dos negócios e das empresas, é muito importante que a gente tenha um trabalho de consultoria e são resultados esperados, né? Logo que finalizada e implementada, que aí é uma outra discussão, porque a consultoria ela recomenda e se será implementada, arrisca aquilo que foi recomendado, já é um outro capítulo, né, Leandro? Muito bom. Eduardo, para a gente finalizar aqui o nosso Café com a ADM, eu vou trazer aqui uma reflexão, né? Todo começo de ano, a gente traça uma série de objetivos, de metas que a gente deseja atingir naquele ano. No plano pessoal, a gente diz, bom, eu vou emagrecer, eu vou ficar saudável, eu vou aprender inglês, enfim, seja qual for aquele objetivo pessoal. E no plano empresarial, a gente também traça metas para o nosso negócio, né? E muitas vezes o tempo vai passando e a gente não consegue colocar aquela visão ali de pé. E a gente está se aproximando aqui da metade desse ano. Então a gente tem mais 6 meses aí pela frente e eu queria saber se é possível, da metade do ano para frente, concretizar aquela visão que a gente tinha lá no começo do ano para o nosso negócio, implantando aí, né, bons princípios de administração. Excelente questão, Leandro, excelente questão, né? Eu falo para os meus pares aqui que a gente precisa revisitar a todo momento o nosso planejamento e já olhando o ano de 2024, verificar se o que é possível fazer até o final do ano e em uma lousa grande a gente já riscar aquilo que a gente percebe que a gente não vai fazer
com qualidade. Então, o primeiro ponto é retirar do nosso plano aquilo que a gente sabe que não será possível fazer por uma questão de tempo, recursos e priorizações. Sim, eu acho que o planejamento, e usando os princípios da administração, eles precisam, como eu mencionei, serem todos revisitados de tempos em tempos, verificar se o compromisso foi alcançado ou está próximo a ser alcançado, e novas prioridades, é claro, porque os novos desafios, as novas demandas surgem a todos os dias, né? Então isso é comum. E aí a gente precisa voltar naqueles princípios anteriores, dentro dos recursos, dentro das especialidades, de tudo aquilo que a gente já falou, verificar o que precisa sair do nosso planejamento. Mas esse é um trabalho que a FIA ela faz aqui internamente, revisitar o planejamento a cada 6 meses, e o planejamento de longo prazo, né, a gente está falando de longo prazo, são dos 3 próximos anos, ou do próximo ano, a gente verificar se permanece com aquilo que foi pensado, foi discutido amplamente com os envolvidos no negócio, para a gente refazê-lo, né? Então, a gente precisa, eu acho que não só a FIA, mas todas as organizações, e se possível com trabalho de apoiadores, de consultores, de especialistas em cada uma dessas frentes, a gente fazer uma reflexão do que deve ser mantido e o que deve ser reconstruído ou até removido desse planejamento. Muito bem, Eduardo Savarese. Eduardo, cara, eu curti demais aqui o nosso bate-papo. Como eu falei, né, foi mais uma aula aqui da turma da FIA para a audiência aqui do Café com a ADM, e curti mesmo. Tenho certeza que a nossa audiência também aqui, ó, tá com a cabeça explodindo aqui com ideias, né, e enfim, foi bom demais. Eu queria agora só uma última pergunta aqui, que é como que a gente pode entrar em contato aqui com a FIA para saber mais sobre os serviços de consultoria que vocês oferecem. Muito simples, essa é a mais fácil de todas, Leandro. fia.com.br/consultoria, tá? Então, quem tenha interesse, independentemente da questão do porte, como eu mencionei, da área de atuação, conheça os préstimos da FIA, converse com os nossos especialistas, tenha contato com os nossos coordenadores, com os nossos núcleos, que são grupos muito especializados aqui em cada uma das áreas da administração, e converse com o nosso time, entenda, sem compromisso nenhum, e veja que a FIA ela tem muitos casos, né, mais de 8 mil projetos, né, que nós já passamos aqui, e que eu tenho certeza que vai inspirar essas pessoas que nos procurem para que evoluam, para que cresçam os seus trabalhos nas suas organizações. fia.com.br/consultoria. Muito bem, olha só, fia.com.br/consultoria, já visita para saber tudo, né, sobre o que a FIA tem para oferecer para a sua organização. Eu sou particularmente aqui um fã da FIA, aqui só para a gente finalizar. Eduardo, eu já contei aqui anteriormente, acho que numa entrevista com o Maurício Jucá lá atrás, né, que eu admiro tanto a FIA, que sempre foi uma referência para mim, que no meu primeiro livro, Seu Futuro em Administração, eu avalio, né, como é que está estruturado um curso de administração e como deveria estar. E aí a estrutura do curso ideal que eu coloco no livro é exatamente a estrutura do curso da FIA, porque sempre foi uma referência. É impressionante como vocês estão à frente, né, e como devem servir de referência para todo mundo no mercado, né, não só no plano acadêmico, mas inclusive no plano empresarial. Então, sou um verdadeiro fã de vocês aí, cara. É uma honra ter vocês aqui, e tenho certeza que você está aí do outro lado também, curtiu demais o Café com a ADM de hoje. Galera, compartilha esse episódio, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Qual foi o ponto dessa entrevista que abriu uma chavinha aí para você, e na semana que vem a gente volta com mais cafeína, combinados então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!